Meu falecido marido, o pastor, tinha um cofre cheio de segredos das mulheres da igreja. É entre mim e Deus, ele dizia. Quando descobri o que ele escondia atrás do quadro da Santa Ceia, percebi que o demônio também usa a Bíblia para fazer seu trabalho. Que bênção poder falar com vocês hoje, meus queridos do coração. Sou Jurema Guindani, viúva, 78 anos, moradora de Cacimba de Dentro, na Paraíba. Uma cidadezinha pequena, onde todo mundo conhece todo mundo, onde as fofocas correm mais rápido que água na chuva e onde a fé sempre foi o pilar da comunidade. Hoje em dia, vivo uma vida tranquila, graças ao bom Deus. Toda manhã, acordo cedinho com o cantar do galo, ainda é escuro quando me levanto. Preparo meu cafezinho, coloco meu melhor vestido e vou para a igrejinha rezar. É engraçado como a vida dá voltas, viu? Eu que passei tantos anos como esposa do pastor, agora só entro na igreja quando não tem ninguém. Prefiro conversar com Deus no silêncio, só eu e Ele. Depois da minha oração matinal, volto para casa e faço minhas tarefas. O restante do dia passo cuidando das minhas galinhas, do meu jardim de ervas. Tenho de tudo um pouco: alecrim, manjericão, arruda, espada de São Jorge. Cada uma com seu propósito, cada uma com sua proteção. E no finalzinho da tarde, quando o sol já está se pondo, é quando faço meu ritual mais importante. Me ajoelho no quarto, acendo uma vela e rezo pedindo perdão pelos meus pecados. Ah, meus filhos, todo mundo tem pecado, não é mesmo? Uns pequenininhos, outros grandes como montanhas. O meu, bem. O meu é daqueles que carrego no peito em silêncio. A Bíblia diz, não matarás, mas também diz muitas coisas sobre justiça. E foi buscando justiça que cometi o maior pecado da minha vida. Um pecado que, se for confessar para vocês aqui, vão entender por que rezo tanto pedindo perdão, mas talvez também entendam por que durmo tão tranquila, apesar de tudo. Comecei esse ritual de oração depois que enterrei meu marido, o pastor Ezequiel. Homem respeitado por todos aqui em Cacimba de Dentro, a voz de Deus na terra, como diziam. Se soubessem da verdade que eu descobri, mas isso é história para mais tarde. E vocês, minhas queridas e meus queridos que estão me assistindo agora, me contem aqui nos comentários. De qual cidadezinha vocês estão me assistindo? E em que horinha do dia vocês encontraram esse vídeo? De manhãzinha com o café, depois do almoço, ou já de noitinha? Eu sempre leio todos os comentários e fico tão feliz em saber de onde vocês são e quando tiram um tempinho do dia para ouvir as histórias dessa vovó aqui. Me conta, viu? Vamos criar uma corrente de carinho. Mas antes de começar a história que quero contar hoje, preciso dizer que não é uma história fácil. É sobre aparências que enganam, sobre como as pessoas mais respeitadas podem esconder segredos terríveis, e sobre como às vezes a justiça precisa vir pelas mãos de quem menos se espera. É a história de como descobri o cofre secreto do meu marido pastor, e o que fiz quando entendi o mal que se escondia por trás da palavra de Deus. Nasci em 1947, numa fazendinha perto de Limoeiro do Norte, no Ceará. Uma terrinha seca, mas abençoada por Deus. Meu pai, Silverino Guindani, era um homem rígido, daqueles que não precisa levantar a voz para ser respeitado. Bastava um olhar, e todos nós, eu, minha mãe e meus 5 irmãos, já sabíamos que era hora de obedecer sem questionar. Mamãe, Dulcineia, era o oposto. Doce como mel de uruçu, sempre falando baixinho, cantarolando enquanto lavava roupa no rio. Dela herdei o jeito calado e a paciência. Mulher que é mulher, aceita seu fardo com dignidade, ela sempre dizia. E eu aprendi essa lição bem cedo. Nossa casa era de taipa, teto de palha, chão de terra batida. Simples, mas limpa como um brinco. Tínhamos um fogão a lenha, onde mamãe fazia o melhor baião de 2 da região, e um quintal grande com galinhas, cabras e uma horta pequena que dependia da chuva. Nos anos bons, comíamos bem. Nos anos de seca, vivíamos de fé e farinha. Minha infância tinha a cor da terra vermelha e o cheiro de mandacaru florido. Acordávamos com o primeiro cantar do galo, por volta das 4 da manhã, e logo cada um já sabia sua obrigação.
Eu, sendo a segunda mais velha, ajudava a mamãe com a casa e com os irmãos menores, lavar roupa, buscar água na cacimba, socar o pilão para fazer farinha, cuidar das crianças. Meus irmãos homens trabalhavam na roça com papai. Brincar? Só depois que todas as obrigações estavam cumpridas. E mesmo assim, eram brincadeiras simples. Fazíamos bonecas de sabugo de milho, jogávamos 5 Marias com pedrinhas, cantávamos cantigas de roda quando a lua estava cheia. Minha amiga mais próxima era Zefinha, filha do compadre Totonho. Nós duas sempre juntas, compartilhando sonhos sussurrados debaixo do pé de juazeiro. Na escola, eu era aplicada. Aprendi a ler e escrever rapidinho, mas só pude estudar até a 4ª série. Mulher não precisa de muita letra não, dizia papai. O que precisa é saber cuidar de casa e obedecer. E assim foi. Com 11 anos, já estava praticamente tomando conta da casa toda quando mamãe ficava doente, o que acontecia com frequência depois que ela teve o meu irmão caçula, Jocélio. Foi nessa época que a igreja ganhou mais espaço na nossa vida. Lá em Limoeiro não tinha igreja evangélica, só a capela católica, onde o padre vinha uma vez por mês. Mas um dia, chegou na região um pregador itinerante, homem alto e de voz forte, que montou uma tenda de lona e começou a fazer cultos. Papai, que nunca tinha sido muito de ir à igreja, se encantou com as pregações. Esse homem fala a verdade, ele dizia. E assim, nossa família inteira se converteu. A religião entrou forte na nossa casa. Mamãe passou a ler a Bíblia todos os dias, mesmo com dificuldade. Papai ficou ainda mais rígido com as regras. Nada de vaidade, nada de festas mundanas, nada de amizades com ímpios. A obediência, que já era importante, virou lei divina. Filha, obedecer aos pais é obedecer a Deus, mamãe me ensinava. Eu tinha 12 anos quando notei que os homens da igreja olhavam diferente para mim. Estava virando moça e aquilo me assustava. Mamãe percebeu e me chamou num canto. Jurema, agora você precisa ser ainda mais cuidadosa. O corpo da mulher é templo sagrado, mas também é tentação para o homem. Guarde-se. E me ensinou a andar de cabeça baixa, a não sorrir muito, a usar roupas que escondessem as formas que começavam a aparecer. Mas foi um desses homens, de Deus, que primeiro me fez entender o perigo. Irmão Josias, um dos diáconos da nova igreja, homem casado e pai de 3 filhos, me encurralou um dia atrás da tenda depois do culto. Você está provocando os homens com esse jeitinho, ele disse, enquanto suas mãos tentavam alcançar o que não deviam. Consegui fugir, correndo sem olhar para trás, o coração quase saindo pela boca. Quando cheguei em casa, trêmula, contei para mamãe. Ela me olhou com um misto de tristeza e resignação. Você deve ter dado motivo, menina. Homem não avança se não for provocado. E me ensinou a evitar ainda mais qualquer contato, a ser invisível. Foi ali que aprendi. Na igreja, como em casa, a culpa sempre cai sobre os ombros da mulher. Nunca mais falamos sobre isso. E eu guardei aquela lição como guardei tantas outras, em silêncio, engolindo o choro, aceitando que esse era o mundo que Deus tinha feito para nós, mulheres. Um mundo onde nossa voz valia menos que um sussurro, onde nosso valor estava em servir e obedecer. Mas algo dentro de mim, uma fagulhinha teimosa que nem eu mesma entendia direito, se recusava a aceitar completamente. À noite, deitada na esteira, enquanto todos dormiam, eu olhava pelas frestas da parede de taipa e via as estrelas no céu. Tão livres, tão brilhantes, e sonhava, como eu sonhava, com um dia poder brilhar também. Não sabia ainda que esse sonho de liberdade demoraria décadas para se realizar. E que o caminho seria muito mais doloroso do que eu, menina de 12 anos criada na rigidez e no medo, poderia imaginar. Quando completei 15 anos em 1962, meu pai decidiu que já estava na hora de eu me casar. Moça velha é vergonha para a família, ele dizia enquanto avaliava os pretendentes, e não foram poucos. Na nossa região, moça prendada como eu,
Criada na rigidez da obediência, era considerada um bom partido. Mas papai tinha ambições. Não queria me dar para qualquer um. Foi quando chegou em Limoeiro um jovem pastor, recém-formado no seminário em Fortaleza. Ezequiel Sarmento tinha 28 anos, o dobro da minha idade, era alto, de voz firme e olhar penetrante. Diziam que tinha um futuro brilhante na igreja, que estava destinado a coisas grandes. Lembro do primeiro culto dele. Estava usando um terno azul marinho impecável, algo raro naquele sertão de roupas simples. Sua pregação falava do papel da mulher segundo a Bíblia. A boa esposa é submissa, recatada e temente a Deus. Ele bradava do púlpito, enquanto as mulheres balançavam a cabeça em concordância. Vi quando seus olhos pousaram em mim, sentada no banco da frente como papai exigia. Foi um olhar demorado, avaliador. No domingo seguinte, ele apareceu em casa para o almoço após o culto. Um convite de papai, que eu só soube na hora. Enquanto servia à mesa, de cabeça baixa como havia sido ensinada, sentia o olhar dele me seguindo. Sua filha foi bem educada, irmão Silverino, ele comentou, como quem avalia uma mercadoria. Obediente e silenciosa, como deve ser. 2 semanas depois, ele pediu minha mão em casamento. Não a mim, claro. Pediu ao meu pai, que aceitou na mesma hora. Eu só soube quando tudo já estava acertado. Vai ser uma honra para nossa família, disse mamãe, ajeitando meu cabelo. Ser esposa de pastor é uma bênção que poucas recebem. Não tive coragem de dizer que não queria, que tinha medo, que algo no olhar dele me gelava por dentro. A menina criada para obedecer cumpriu seu papel. O casamento foi marcado para 3 meses depois, tempo apenas para preparar um enxoval simples e organizar a cerimônia. Na véspera do casamento, mamãe me chamou para uma conversa. Lembro como se fosse hoje. Estávamos sentadas na soleira da porta dos fundos, enquanto ela debulhava feijão. Jurema, amanhã você vai ser mulher casada, ela começou, sem me olhar nos olhos. Precisa saber dos seus deveres. Sim, mamãe, respondi baixinho. O homem é a cabeça da casa. É a lei de Deus. Você deve obediência ao seu marido em tudo. Suas mãos não paravam de trabalhar enquanto falava. Mesmo quando não entender, mesmo quando não concordar. Fez uma pausa, como se escolhesse as palavras. E tem os deveres. De esposa. Sua voz ficou ainda mais baixa. Não negue seu corpo quando ele quiser. É direito dele, está na Bíblia. Não importa se você está cansada ou se dói. Feche os olhos e pense em Jesus. Senti meu rosto queimar de vergonha. Mamãe continuou. E nunca, nunca mesmo, conte para ninguém o que acontece dentro do quarto ou dentro da sua casa. Os problemas do casal são entre o casal e Deus, entendeu? Sim, mamãe. Ela finalmente me olhou, e vi algo em seus olhos que nunca tinha visto antes. Não era apenas tristeza. Era um aviso. Reze muito, minha filha. A vida de mulher não é fácil. O casamento aconteceu num sábado abafado de outubro. A pequena igreja estava cheia, todos querendo prestigiar o novo pastor e sua jovem noiva. Eu usava um vestido branco simples, costurado por mamãe. Quando o pastor Tiago, que veio de Fortaleza especialmente para a cerimônia, perguntou se eu aceitava Ezequiel como meu legítimo esposo, minha voz mal saiu. Sim, sussurrei, selando meu destino. Naquela mesma noite, descobri o que mamãe quis dizer com mesmo quando dói. Ezequiel não foi gentil. Não houve carinho, não houve preparação. Quando chorei, ele parou apenas para dizer: uma boa esposa não chora, uma boa esposa agradece. Sequei as lágrimas e fiz como me ensinaram. Fechei os olhos e pensei em Jesus. Na manhã seguinte, no café da manhã, ele me entregou uma lista escrita à mão. Essas são as regras da nossa casa, disse. Espero obediência total. A lista tinha mais de 20 itens. Horários para cada refeição, como a casa deveria ser limpa, quais roupas eu podia usar, como deveria me comportar na igreja, com quem podia falar. Até o tom de voz que eu podia usar estava especificado.
nunca mais alto que um sussurro dentro de casa. 2 meses após o casamento, Ezequiel anunciou que tinha recebido um chamado para pastorear uma igreja em Cacimba de Dentro, na Paraíba. É uma oportunidade enviada por Deus, ele disse, com aquele brilho nos olhos que eu já começava a reconhecer. O brilho de quem vê poder, não de quem vê serviço. Deixamos o Ceará numa manhã fria de dezembro. A despedida dos meus pais foi rápida, sem muita emoção. Obedeça seu marido, foi o último conselho de papai. Mamãe apenas me abraçou forte, mais forte que o normal, como se quisesse dizer algo que as palavras não podiam expressar. A viagem foi longa e cansativa. Primeiro de caminhão até Fortaleza, depois de ônibus até João Pessoa, e finalmente outro caminhão até Cacimba de Dentro. Quando chegamos, já era noite. A cidade era maior que Limoeiro. Tinha luz elétrica em quase todas as casas, uma praça central com um coreto e várias igrejas. A que seria pastoreada por Ezequiel ficava numa rua lateral, um prédio simples de alvenaria com uma cruz de madeira na fachada. Ao lado havia a casa pastoral, onde moraríamos. Melhor que a casa de taipa dos meus pais, mas ainda assim modesta. 2 quartos, sala, cozinha e um banheiro, luxo que eu nunca tinha tido. Esta será nossa casa por enquanto, disse Ezequiel enquanto abria a porta. Mas tenho planos maiores. Esta congregação vai crescer e nós cresceremos com ela. Naquela primeira noite em Cacimba de Dentro, enquanto Ezequiel dormia, fiquei acordada olhando para o teto desconhecido. Estava a centenas de quilômetros da minha família, numa cidade estranha, com um homem que cada dia me assustava mais. Mas ainda tinha esperança. Talvez ele melhorasse com o tempo. Talvez eu aprendesse a ser a esposa que ele queria. Talvez Deus ouvisse minhas orações. Não sabia ainda que o inferno que eu conhecia era apenas o começo. Que a máscara do homem de Deus esconderia, por anos a fio, um monstro que nem nos meus piores pesadelos eu poderia imaginar. Na manhã seguinte, começou minha vida como esposa do pastor em Cacimba de Dentro. Acordei antes do sol nascer para preparar o café exatamente como ele gostava. Quando ele entrou na cozinha, examinava cada detalhe, a mesa posta, a temperatura do café, meu cabelo preso e meu vestido longo e comportado. Lembre-se, ele disse enquanto bebia seu café. Agora você é o exemplo para todas as mulheres da igreja. Um deslize seu é um deslize meu. E eu não tolero deslizes. Foi nesse primeiro dia que percebi como a casa pastoral tinha paredes finas, mas portas grossas. Como se fosse construída para que as aparências fossem mantidas, enquanto o que acontecia a portas fechadas permanecia bem guardado. Também foi no primeiro mês em Cacimba de Dentro que vi, pela primeira vez, o cofre. Estava ajeitando o escritório de Ezequiel na sacristia da igreja quando ele me pegou olhando para um quadro da Santa Ceia. Nunca entre aqui sem minha permissão, ele disse, me assustando. Não o tinha ouvido chegar. Este é um lugar sagrado, só para homens de Deus. Naquela noite, recebi o primeiro castigo físico, por ter entrado no escritório sem permissão. É por amor que te corrijo, ele disse, enquanto desafivelava o cinto. Como Deus corrige seus filhos. E assim começaram os anos mais escuros da minha vida. Os anos se passaram, e cada dia na casa pastoral era como pisar num campo minado. Nunca sabia o que poderia despertar a ira de Ezequiel. Um café não quente o suficiente, uma camisa não passada nas dobras certas, uma palavra dita no tom errado. Qualquer coisa servia de motivo para os corretivos, como ele chamava. É meu dever como seu marido e pastor te moldar à imagem que Deus espera, ele dizia, enquanto eu segurava o choro. Agradeça a correção. E eu agradecia de cabeça baixa as marcas escondidas sob mangas compridas e golas altas. Na frente dos outros, éramos o casal perfeito. Ele, o pastor carismático que fazia a congregação crescer a cada mês. Eu, a esposa dedicada que tocava piano nos cultos, coordenava o círculo de oração das mulheres e sorria docemente para todos.
Vejam como a irmã Jurema é um exemplo de mulher cristã, ele dizia do púlpito, enquanto eu sentava no primeiro banco, mãos cruzadas sobre o colo, olhos baixos. Submissa, recatada, silenciosa. O que ninguém sabia é que essa submissão era mantida a duras penas. Nos primeiros anos, ainda tentei algumas vezes me impor. Quando descobri que estava grávida, em 1965, achei que as coisas mudariam, que a chegada de um filho faria Ezequiel mais gentil. Foi meu maior erro. Você acha que um bebê vai te dar algum poder nesta casa? Ele rugiu quando contei a novidade, esperando um abraço. Em vez disso, recebi um empurrão tão forte que bati contra a parede da cozinha. Essa criança vai ser minha, não sua. Vai aprender desde cedo quem manda aqui. Perdi o bebê 2 semanas depois. O médico da cidade disse que essas coisas acontecem, que muitas mulheres perdiam o primeiro filho, mas eu sabia a verdade. Enquanto me recuperava na cama, Ezequiel apareceu com uma Bíblia na mão. Viu o que acontece quando tenta se elevar acima do seu lugar? Ele disse, folheando as páginas até encontrar o que procurava. Provérbios 16:18. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito, a queda. Foi Deus quem tirou este filho para te ensinar humildade. Nunca mais engravidei. Talvez meu corpo soubesse que não era seguro trazer uma criança para aquela casa. Ou talvez fosse mais uma das punições divinas que Ezequiel dizia que eu merecia. Com o tempo, a igreja cresceu. De uma pequena congregação de 30 pessoas, passou a ter mais de 200 membros. Construímos um templo maior, e a casa pastoral também foi ampliada. Ezequiel ganhou respeito na cidade e até em cidades vizinhas. Era chamado para pregar em conferências, para aconselhar outros pastores, o ungido de Deus, como muitos o chamavam. Em 1970, quando já estávamos há 8 anos em Cacimba de Dentro, a rotina de Ezequiel mudou. Começou a fazer aconselhamentos pastorais individuais com mulheres da igreja, sempre a portas fechadas, sempre em seu escritório na sacristia. São assuntos delicados, questões de foro íntimo, ele explicava quando alguém questionava. Precisam de privacidade para que as irmãs possam abrir o coração sem constrangimento. Foi nessa época que notei um padrão. Depois desses aconselhamentos, Ezequiel passava horas trancado no escritório. E as mulheres nunca mais eram as mesmas. Algumas deixavam a igreja. Outras ficavam, mas com olhares vazios, evitando cruzar meu caminho. Uma delas foi Neide, esposa do comerciante Adalberto. Uma mulher alegre, de sorriso fácil, que de repente ficou calada e esquiva. Certa vez, tentei conversar com ela após o culto. Irmã Neide, faz tempo que não conversamos. Está tudo bem? Ela olhou para mim como quem vê um fantasma. Tudo ótimo, irmã Jurema. Seu marido é um homem de Deus, um verdadeiro homem de Deus. E saiu apressada, quase correndo. Depois foi Marinete, a jovem filha do diácono Jeremias. Tinha apenas 17 anos quando começou a frequentar os aconselhamentos. Logo depois, casou-se às pressas com um rapaz da cidade vizinha e nunca mais pisou na igreja. Comentei com Ezequiel sobre essas mudanças. Foi um erro terrível. Está me vigiando agora? Questionando meu trabalho pastoral? Seu rosto ficou vermelho de raiva. Quem você pensa que é para duvidar do meu chamado? Para duvidar de Deus? O castigo daquela noite foi um dos piores. Fiquei 3 dias de cama, dizendo para todos que tinha uma gripe forte. Ninguém questionou. Ninguém nunca questionava. Com o tempo, aprendi a ficar completamente invisível. A me mover pela casa e pela igreja, como um fantasma, cumprindo minhas obrigações sem fazer barulho, sem chamar atenção. Parei de falar a menos que me perguntassem algo diretamente. Evitava olhar nos olhos das pessoas. Sorria apenas quando necessário, um sorriso mecânico que nunca alcançava os olhos. À noite, sozinha na cama enquanto Ezequiel trabalhava até tarde no escritório, eu rezava. Não mais por libertação. Tinha perdido essa esperança há muito tempo.
Rezava por força para suportar mais um dia. E, secretamente, rezava para que as outras mulheres encontrassem uma saída que eu não conseguia ver. Em 1975, a saúde de Ezequiel começou a dar sinais de fragilidade. Com 41 anos, foi diagnosticado com pressão alta e problemas cardíacos. O médico recomendou uma dieta rigorosa, sem sal, sem gordura. Coube a mim prepará-la, claro. Se a comida não estiver boa, é sua culpa se eu morrer, ele ameaçava. Você vai carregar esse peso para sempre. Foi nesse período que descobri por acaso seu segredo médico. Remexendo numa gaveta em busca de um remédio, encontrei um relatório médico antigo. Ezequiel tinha alergia severa a castanhas. Tão severa que uma pequena quantidade poderia causar um choque anafilático fatal. Guardei essa informação comigo, sem saber por quê. Talvez fosse apenas o instinto de quem vive em cativeiro. Qualquer informação pode ser útil algum dia. Os anos continuaram passando, e minha vida se resumia a ser a sombra perfeita do grande pastor Ezequiel Sarmento. Aos domingos, vestia meu melhor vestido, prendia o cabelo num coque perfeito e sentava no primeiro banco com as mãos cruzadas sobre a Bíblia. Sorria para os cumprimentos, agradecia os elogios sobre como eu era um exemplo de mulher cristã. Ninguém via os hematomas estrategicamente cobertos. Ninguém ouvia os gritos abafados pelas paredes da casa pastoral. Ninguém percebia meus olhos mortos, o sorriso que nunca alcançava o olhar. Até que, em 1983, algo quebrou em mim. Não foi um grande evento. Não houve um castigo pior que os outros. Foi algo pequeno, quase insignificante. Tínhamos uma nova família na igreja. O irmão Josué, sua esposa Madalena e a filha, Raquel, de apenas 14 anos. Uma menina doce, de olhos grandes e sorriso tímido. Numa manhã de domingo, vi Ezequiel olhando para ela de um jeito que eu conhecia bem. O mesmo olhar que ele tinha dirigido a tantas outras ao longo dos anos. Depois do culto, ele anunciou: "A jovem Raquel vai começar aconselhamento pastoral esta semana. Tem mostrado interesse em se batizar e precisamos prepará-la adequadamente." Naquela noite, enquanto lavava a louça do jantar, percebi que minhas mãos tremiam. Uma raiva fria, diferente de qualquer coisa que já tinha sentido, começou a crescer dentro de mim. Não por mim, já tinha aceitado meu destino há muito tempo. Mas por Raquel, por aquela menina que ainda tinha um brilho nos olhos que eu perdera 20 anos atrás. Foi quando decidi que, de alguma forma, isso precisava acabar. Na terça-feira seguinte, ao anúncio do aconselhamento de Raquel, não consegui dormir. Ficava imaginando aquela menina inocente entrando no escritório de Ezequiel, sem saber o que a esperava. A mesma cena que tinha se repetido tantas vezes, com tantas mulheres diferentes por tantos anos. E eu, sempre calada, sempre cúmplice pelo meu silêncio. Meu coração batia tão forte que achei que fosse explodir no peito. Pela primeira vez em mais de 20 anos, tomei uma decisão sozinha. Eu precisava ver o que acontecia naquele escritório. Precisava ter certeza. Na quarta-feira, Ezequiel saiu para visitar um membro enfermo na zona rural. Estaria fora o dia todo. "Não entre no meu escritório", ele ordenou antes de sair, como sempre fazia. E pela primeira vez, decidi que desobedeceria. Com as pernas bambas de medo, entrei na igreja vazia. O único som era o do meu coração batendo e o ranger do assoalho de madeira sob meus pés. A sacristia ficava nos fundos, uma porta sempre trancada. Há anos eu não entrava ali, não tinha a chave, claro. Ezequiel a carregava sempre consigo, junto com outras duas no mesmo chaveiro, a de casa e a do carro. Mas eu sabia que havia uma cópia. Tinha visto Ezequiel entregá-la ao diácono Matias uma vez, quando precisou que ele pegasse alguns documentos enquanto estava viajando. O diácono Matias morava a 2 ruas da igreja. Um homem idoso, viúvo, que cuidava do jardim da igreja nas horas vagas. Tinha sido o primeiro convertido quando chegamos à cidade. Leal a Ezequiel como um cão a seu dono. Inventei uma história.
Disse que Ezequiel tinha ligado da casa do irmão Severino, onde não havia telefone, então ninguém poderia confirmar, pedindo alguns papéis urgentes do escritório. Ele disse que você tem uma cópia da chave, irmão Matias. O velho me olhou desconfiado. O pastor nunca deixa ninguém entrar lá sem ele. Engoli seco. É uma emergência, tem a ver com o batismo da jovem Raquel. Precisa dos documentos para hoje. Minhas mãos suavam frio enquanto eu mentia. Nunca tinha mentido antes. Era como se outra pessoa estivesse falando pela minha boca. Após um momento de hesitação, Matias foi até um pote de açúcar na prateleira e tirou de lá uma chave pequena. Devolva assim que terminar, irmã Jurema. E não mexa em nada além dos papéis que ele pediu. Claro, irmão Matias, obrigada. Voltei para a igreja com a chave escondida na palma da mão, como um tesouro proibido, ou uma arma secreta. Minhas pernas tremiam tanto que precisei parar várias vezes para respirar fundo. A voz de Ezequiel ecoava na minha cabeça. A desobediência é o caminho para o inferno, Jurema. Mas algo mais forte me impulsionava. A imagem de Raquel, tão jovem, tão parecida comigo quando cheguei à cacimba de dentro. Não podia deixar que a história se repetisse. A chave girou com facilidade na fechadura. A porta se abriu sem ruído, como se também conspirasse comigo. O escritório era exatamente como eu lembrava. Uma mesa grande de madeira escura, estantes com livros religiosos, 2 cadeiras estofadas de verde, uma atrás da mesa, outra em frente. E na parede atrás da mesa, o quadro da Santa Ceia que eu tinha notado tantos anos atrás. Não sabia exatamente o que procurava. Vasculhei as gavetas da mesa primeiro. Encontrei documentos da igreja, registros financeiros, nada que parecesse suspeito ou revelador. Os armários também guardavam apenas o esperado, materiais para estudo bíblico, pilhas de folhetos evangelísticos, caixas com envelopes de dízimo. Estava quase desistindo, quando meu olhar voltou para o quadro da Santa Ceia. Lembrei como Ezequiel ficou furioso quando me pegou olhando para ele no nosso primeiro mês na cidade. Aproximei-me e examinei a moldura. Parecia normal, apenas um quadro comum. Então notei. A parede atrás do quadro soava oca quando batia de leve com os nós dos dedos. Diferente do resto da parede. Com o coração aos pulos, retirei o quadro. E lá estava, um cofre de metal embutido na parede. Fiquei paralisada por alguns instantes. Um cofre. O que poderia estar guardado ali que fosse tão importante? Dinheiro da igreja? Documentos secretos? Ou algo pior? O cofre tinha um teclado numérico, não uma chave. Precisava de uma combinação de 6 números. Tentei o óbvio primeiro. A data de nascimento de Ezequiel. Nada. A data do nosso casamento. Nada. A data de fundação da igreja. Nada. Então me lembrei de algo. Um versículo que Ezequiel citava frequentemente em seus sermões sobre julgamento. Apocalipse 20:12. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Abriram-se livros, e ainda outro livro, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. Com dedos trêmulos digitei 2220. O cofre emitiu um clique suave e a porta se abriu. Dentro não havia dinheiro. Não havia documentos da igreja. Havia pequenas caixas, cada uma com um nome escrito à mão na tampa. Nomes de mulheres, dezenas delas. Muitas eu reconhecia. Mulheres da congregação, jovens que passaram pela igreja, visitantes que ficaram por pouco tempo. Algumas caixas tinham nomes que eu não conhecia, provavelmente de outras cidades onde Ezequiel pregava ocasionalmente. Com mãos trêmulas, peguei a primeira caixa. Tinha o nome Neide escrito na tampa. Abria e encontrei dentro um pequeno brinco dourado, uma mecha de cabelo e uma folha de papel dobrada. Desdobrei o papel e li. Era uma lista detalhada de pecados confessados por Neide durante os aconselhamentos. Coisas íntimas, vergonhosas, o tipo de segredo que ninguém jamais contaria voluntariamente. E no final da lista,
escrito em vermelho: submissão completa alcançada em 15/07/1970. Peguei outra caixa. Marinette. Dentro, um lenço bordado, uma fita de cabelo e outra folha com confissões. No final, a mesma frase aterradora: submissão completa alcançada em 03/10/1971. Caixa após caixa, o mesmo padrão se repetia. Um objeto pessoal, quase como um troféu, uma mecha de cabelo, um documento com segredos íntimos, e aquela frase final marcando o momento em que Ezequiel conseguiu quebrar completamente a vontade daquela mulher. Quando cheguei à última fileira de caixas, encontrei uma que gelou meu sangue. Tinha meu nome, Jurema. Com mãos trêmulas, abria. Dentro, a aliança de ouro da minha mãe. A única coisa de valor que ela tinha me dado antes do casamento, e que Ezequiel tomou de mim na nossa primeira noite juntos, dizendo que mulher casada não precisa de joias da família. Também havia uma mecha do meu cabelo, cortada enquanto eu dormia na nossa noite de núpcias, e a folha de papel, listando meus pecados, na maioria inventados por ele para justificar os castigos. No final, as palavras: submissão completa alcançada em 04/01/1963. Apenas 3 meses após nosso casamento e poucas semanas depois de chegarmos à cacimba de dentro. Senti como se o chão tivesse desaparecido sob meus pés. Todo aquele tempo, todas aquelas mulheres, não eram apenas aconselhamentos pastorais que saíram dos limites. Era um sistema. Um plano meticuloso para identificar mulheres vulneráveis, extrair seus segredos mais profundos, usar esses segredos para manipulá-las e subjugá-las. E então vi, na última prateleira do cofre, uma caixa nova. Com caligrafia fresca, o nome Raquel estava escrito na tampa. A caixa estava vazia, esperando ser preenchida. Esperando que Raquel se tornasse mais uma vítima. Algo dentro de mim explodiu. Uma raiva gelada, cristalina, diferente de tudo que já havia sentido. Não era apenas por mim agora. Era por todas nós. Por cada mulher naquelas caixas. Pelo cabelo cortado enquanto dormiam, pelos segredos forçados, pela dignidade roubada. E pela jovem Raquel, cujo futuro seria destruído se eu não fizesse nada. Fechei o cofre, recoloquei o quadro na parede e saí do escritório, trancando-o cuidadosamente. Devolvi a chave ao diácono Matias, que nem perguntou sobre os tais documentos que Ezequiel supostamente precisava. Voltei para casa em piloto automático. Preparei o jantar como sempre fazia. Arrumei a mesa. Quando Ezequiel chegou, serviu em silêncio. Respondi suas perguntas com o respeito de sempre. Ouvi seus relatos sobre a visita ao membro enfermo. Mas dentro de mim, algo havia mudado para sempre. A mulher quebrada, a sombra silenciosa, havia morrido naquele escritório. Em seu lugar, nasceu algo novo. Algo determinado e implacável. Naquela noite, enquanto Ezequiel dormia, fiquei acordada pensando. Não podia simplesmente denunciá-lo. Quem acreditaria na esposa contra o pastor? Não podia fugir, não tinha dinheiro, não tinha para onde ir, e ele me encontraria. Não podia confrontá-lo. Seria suicídio. Precisava de um plano. Um plano que libertasse não apenas a mim, mas todas as outras mulheres. Um plano que garantisse que Raquel e qualquer outra jovem estaria a salvo. Lembrei-me do relatório médico que havia encontrado anos atrás. A alergia severa a castanhas. E então, com uma clareza assustadora, vi o caminho a seguir. Não seria rápido, não seria fácil, mas seria final. Enquanto o sol nascia, eu já sabia exatamente o que precisava fazer. O plano precisava ser perfeito. Não teria segunda chance. Se Ezequiel sobrevivesse, descobriria o que fiz e meu destino seria pior que a morte. Passei noites em claro, pensando em cada detalhe, calculando cada passo. Era como se toda a minha vida de observação silenciosa tivesse sido um treinamento para este momento. Por 4 semanas, estudei seus hábitos com atenção renovada.
Tinha vivido mais de 20 anos observando-o cuidadosamente por sobrevivência, mas agora observava com um propósito diferente. Notei que às quintas-feiras ele sempre chegava mais tarde para o jantar, cansado dos aconselhamentos. Nesses dias, estava mais distraído, menos atento ao que eu fazia. Notei que seu prato favorito era galinhada com quiabo, que eu preparava uma vez por mês, e que ele elogiava como a única coisa que você faz realmente bem. Notei que sempre tomava um copo de suco antes de comer, enquanto contava seu dia, com aquela satisfação de predador saciado. Precisava ser discreta na execução. Comecei visitando o mercado mais frequentemente, comprando um pouco de cada vez para não levantar suspeitas. A dona Yolanda da mercearia até estranhou quando comprei castanhas do Pará. Que novidade é essa, irmã Jurema? O pastor gosta? Sorri aquele sorriso ensaiado de tantos anos. É para um bolo que a irmã Clotilde me ensinou. Surpresa para o aniversário da igreja. As castanhas foram guardadas no fundo da despensa, escondidas num pote de farinha que Ezequiel jamais abriria. Comprei também um ralador novo, pequeno o suficiente para esconder na manga do vestido, e uma garrafa de suco concentrado de manga. O sabor preferido dele, forte o bastante para disfarçar qualquer gosto estranho. Nos dias que antecederam a execução do plano, quase desisti várias vezes. Não por medo ou culpa, mas por uma vida inteira condicionada à submissão. A voz dele ecoava na minha cabeça. Mulher que levanta a mão contra o marido tem lugar marcado no inferno. Mas então lembrava do cofre, das caixas, dos nomes, da caixa vazia, aguardando Raquel. E minha determinação voltava, mais forte que nunca. Escolhi cuidadosamente a data, 17 de março de 1984. Uma quinta-feira, dia dos aconselhamentos. Também o dia marcado para o primeiro aconselhamento de Raquel. Não foi coincidência. Se esperasse mais, talvez fosse tarde demais para a menina. Na semana anterior, fiz um teste. Preparei a galinhada como sempre, mas acrescentei uma quantidade mínima de castanha ralada no meu próprio prato. Queria ter certeza de que o sabor não seria detectado. Comi sem sentir diferença alguma no gosto. O teste foi um sucesso. Na quarta-feira, véspera do dia escolhido, vi Raquel na feira com a mãe. Ela parecia nervosa, inquieta. Aproximei-me como quem não quer nada e comentei sobre o tempo, sobre as frutas da estação. Então, quando a mãe se afastou para examinar algumas verduras, sussurrei para a menina: se puder, invente uma dor de cabeça amanhã. Adie o aconselhamento com meu marido. Ela me olhou confusa, assustada. Não disse nada, mas vi em seus olhos que tinha entendido. Quando a mãe voltou, me despedi normalmente e segui meu caminho, o coração aos pulos. Era a primeira vez em décadas que desobedecia Ezequiel abertamente. Se ele descobrisse aquele pequeno ato de rebeldia... Mas algo me dizia que não descobriria. Não teria tempo. Na noite anterior ao grande dia, mal consegui dormir. Não por medo ou culpa, mas por uma estranha sensação de paz. Como se finalmente, depois de décadas, tivesse encontrado o meu verdadeiro propósito. Às 3 da manhã, levantei-me silenciosamente e fui até a cozinha. Tirei as castanhas do esconderijo e experimentei ralar uma, para ver quanto tempo levaria, quanto pó produziria. Era um trabalho meticuloso, cada castanha rendendo menos de uma colher de chá de pó fino. Na quinta-feira pela manhã, me preparei como sempre. Fiz o café para Ezequiel, arrumei sua roupa, o servi em silêncio. Quando ele saiu para a igreja, olhei-o através da janela da cozinha. Parecia tão comum, tão normal. Ninguém jamais suspeitaria que sob aquele terno impecável e aquele sorriso pastoral se escondia um monstro. Assim que ele saiu, comecei os preparativos para o jantar especial. Separei o frango, cortei os legumes, preparei o quiabo como ele gostava, bem fininho, quase desaparecendo no caldo. Trabalhei com uma concentração que nunca tinha sentido antes. Cada movimento era preciso, cada detalhe planejado. Às 3 da tarde, tranquei-me no banheiro com o saquinho de castanhas que havia guardado.
Com o pequeno ralador, reduzi 2 castanhas inteiras a um pó fino, quase invisível. O trabalho era lento e meus dedos doíam com o esforço de ralar as castanhas duras contra o metal fino do ralador. Demorou quase 1 hora. Quando terminei, tinha menos de 2 colheres de chá de pó. Parecia tão pouco para algo tão decisivo. Coloquei o pó num envelope de papel que escondi no bolso do avental. Às 5, recebi um telefonema do diácono Matias. Raquel tinha desmarcado o aconselhamento alegando enxaqueca forte. Ezequiel estava furioso. Tinha remarcado para a semana seguinte e agora estava na casa do irmão Jeremias, discutindo assuntos da igreja. Ele pediu para avisar que vai atrasar para o jantar, irmã Jurema. Deve chegar por volta das 8. Obrigada, irmão Matias. A janta estará esperando. Desliguei o telefone com uma sensação de alívio. Raquel tinha me ouvido. Pelo menos por mais 1 semana estaria segura. Às 6, comecei a cozinhar de verdade. A galinhada precisava ficar perfeita, exatamente como ele gostava. Qualquer diferença poderia despertar suspeitas. Enquanto o frango cozinhava com as especiarias, açafrão, cominho, pimenta do reino, eu ensaiava mentalmente cada passo do que estava prestes a fazer. Às 7h30, o jantar estava pronto. A mesa posta com capricho, a galinhada fumegante numa travessa de cerâmica, o suco de manga na jarra de vidro. Enquanto esperava, peguei o envelope no bolso. Era tão pouco pó. Seria suficiente? O médico havia dito que mesmo uma quantidade mínima poderia ser fatal para quem tem alergia severa. Ainda assim, não podia arriscar. Peguei mais uma castanha e ralei-a também, adicionando o pó ao envelope. Sentei-me na cadeira da cozinha, envelope na mão, e por um momento hesitei. O que estava prestes a fazer não tinha volta. Eu, que tinha sido criada para obedecer, para servir, para me submeter à vontade do homem e de Deus, estava prestes a cometer o pecado mais grave de todos. Mas então, como um filme, vi passar na minha mente cada uma das caixas no cofre. Cada nome, cada mecha de cabelo, cada confissão arrancada à força, cada vida destruída. Perdoe-me, Senhor, sussurrei para o teto da cozinha. Se isso me levar ao inferno, que seja, mas não posso permitir que ele destrua mais vidas. Às 8 em ponto, ouvi o carro de Ezequiel estacionando em frente à casa. Servi um copo de suco e, com mãos estranhamente firmes, despejei o conteúdo do envelope no líquido alaranjado. Mexi bem com uma colher, até ter certeza de que o pó estava completamente dissolvido. Não havia volta. Ezequiel entrou, jogando o paletó sobre o sofá como sempre fazia. Parecia cansado, mas satisfeito, como um predador após uma caçada bem-sucedida. Aquela menina, Raquel, desmarcou o aconselhamento. Ele comentou irritado. Disse que estava com enxaqueca. Enxaqueca, quando era seu aconselhamento espiritual. Que falta de respeito com as coisas de Deus. Que pena, querido, respondi baixinho, enquanto ajeitava seu lugar à mesa. Talvez na semana que vem ela esteja melhor. Ela estará, ele disse com aquele tom que eu conhecia tão bem. Já falei com os pais, não haverá mais desculpas. Servi-lhe o copo de suco, como fazia todas as noites. Deve estar cansado e com sede. O suco está fresquinho. Ele tomou um longo gole de suco, fechando os olhos por um momento. Excelente, como sempre. Você tem seus defeitos, Jurema, mas sabe como preparar um bom suco. Servi a galinhada, primeiro para ele, depois uma pequena porção para mim. Como sempre, ele comeu sem pressa, saboreando cada garfada, enquanto falava sobre os planos para a igreja, sobre como Deus estava abrindo portas, sobre como sua influência crescia na região. Estou pensando em ampliar os aconselhamentos, ele disse entre uma garfada e outra. Há muitas jovens na igreja precisando de orientação espiritual. Essa geração está perdida no mundo. Assenti em silêncio, observando-o comer. Cada segundo parecia uma eternidade. Será que tinha calculado mal? Será que o pó não era suficiente?
Será que os médicos estavam errados sobre a gravidade da alergia? Então aconteceu. No meio de uma frase sobre a construção do novo anexo da igreja, Ezequiel parou. Levou a mão à garganta. Seus olhos se arregalaram em pânico. Não, consigo respirar. Ele ofegou, a voz já rouca. Levantei-me calmamente. O que foi, querido? Está se sentindo mal? Ajuda, ele tentou dizer, o rosto já começando a inchar, manchas vermelhas aparecendo no pescoço. Tal. Peguei seu copo de suco e o meu, levando-os para a pia. Lavei-os cuidadosamente enquanto ele lutava para respirar atrás de mim. Sabe, Ezequiel, encontrei seu cofre semana passada. Ele tentou se levantar, mas suas pernas cederam. Caiu no chão, arfando como um peixe fora d'água. Todas aquelas caixas, todas aquelas mulheres. Minha voz soava estranha aos meus próprios ouvidos. Calma demais. A caixa com o nome de Raquel, vazia esperando, assim como a minha estava vazia uma vez. Ele estendeu a mão para mim, implorando com os olhos o que não conseguia mais dizer com a boca. Suas unhas começavam a ficar azuladas. Provérbios 16:18, citei, olhando-o nos olhos. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Lembra quando me disse isso? Quando perdi nosso bebê? Ezequiel estava no chão agora, convulsionando levemente. Seus olhos demonstravam entendimento. Sabia o que estava acontecendo. Sabia quem era responsável. Ninguém vai suspeitar, continuei, agora sentando-me no chão ao seu lado, mas fora de alcance. O piedoso pastor Ezequiel, com seu problema cardíaco conhecido. Um ataque súbito durante o jantar. Uma tragédia. Todos vão me consolar, a pobre viúva. Seus olhos me fitavam com um ódio que, pela primeira vez na vida, não me causou medo algum. Isso é por mim, por Neide, por Marinette, por cada mulher naquelas caixas e por Raquel, que você nunca vai tocar. Foram suas últimas palavras. Ezequiel morreu ali mesmo, no chão da cozinha da casa pastoral, aos 50 anos de idade, vítima de um choque anafilático severo. Fiquei sentada ao seu lado por mais 20 minutos, apenas para ter certeza. Depois liguei para o diácono Matias. Venha rápido, irmão. O pastor está passando mal. Quando ele chegou, 15 minutos depois, já tinha lavado os pratos do jantar, guardado a comida e estampado em meu rosto a expressão de desespero apropriada. Ele desmaiou de repente. Chamei seu nome, tentei acordá-lo, mas não responde. O diácono Matias chamou uma ambulância e depois começou a telefonar para outros membros da igreja. Em menos de 1 hora, a casa pastoral estava cheia. Mulheres me abraçavam, tentando consolar a esposa desesperada. Homens se reuniam em círculos de oração. O médico chegou, examinou o corpo e declarou a morte por provável ataque cardíaco. Pode ter sido também uma reação alérgica severa, ele comentou. O pastor tinha alguma alergia conhecida? Não que eu saiba. Menti com os olhos baixos. Ele sempre foi tão saudável, só tinha aquele probleminha do coração. O médico assentiu, compreensivo. Às vezes, essas alergias se desenvolvem subitamente. Ou talvez tenha ingerido algo sem saber. De qualquer forma, foi muito rápido. Ele não deve ter sofrido muito. Não tive coragem de dizer que esperava que tivesse sofrido cada segundo. Em vez disso, chorei. Lágrimas reais, de alívio, de libertação, que todos interpretaram como dor profunda. O resto da noite foi um borrão de pessoas entrando e saindo da casa. Precisava manter a compostura, o papel da viúva devastada. Por dentro, porém, sentia uma leveza que não conhecia desde menina. Como se um peso enorme tivesse sido retirado dos meus ombros, como se pudesse finalmente respirar. Dormi naquela noite, pela primeira vez em 22 anos, sem medo. Um sono profundo, sem pesadelos, sem sobressaltos. Quando acordei, por um momento, ainda esperei ouvir a voz de Ezequiel dando ordens. Mas havia apenas silêncio. Um silêncio abençoado,
Os preparativos para o funeral tomaram os próximos 2 dias. A igreja inteira se mobilizou. O caixão mais caro, as flores mais bonitas, o local mais nobre do cemitério. O homem de Deus merecia nada menos que isso. O funeral de Ezequiel foi o maior que Cacimba de Dentro já viu. Pastores de toda a região vieram prestar homenagens. Alguns tinham lágrimas nos olhos quando falavam do exemplo de servo fiel, do homem íntegro que deixa um legado imortal. Fiquei ao lado do caixão por horas, recebendo condolências, agradecendo o apoio, interpretando o papel da viúva devastada com perfeição. Afinal, tinha 22 anos de prática em fingir. Durante o enterro, notei algo curioso. Algumas mulheres, as mesmas que eu sabia ter em caixas no cofre, não choravam. Seus olhos, como os meus, estavam secos. Seus rostos, compostos em expressões solenes, não demonstravam a dor que todos esperavam. Nossos olhares se cruzaram brevemente. Não havia palavras, não havia gestos. Apenas um entendimento silencioso, uma comunhão invisível. Mas a história não terminou com o enterro. 3 dias depois, voltei à igreja. Usando a chave que havia pegado do bolso de Ezequiel antes que o corpo fosse removido, entrei no escritório. O quadro da Santa Ceia continuava no mesmo lugar. O cofre, atrás dele, guardava os mesmos segredos. Digitei a combinação, 2220. A porta do cofre se abriu com aquele mesmo clique suave que tinha ouvido da primeira vez. As caixas estavam lá, organizadas em fileiras perfeitamente alinhadas. Cada uma com um nome feminino na tampa. Cada uma contendo os segredos e as vergonhas que ele tinha colecionado ao longo dos anos. Com cuidado, retirei todas as caixas. Uma por uma, abri-as e removi os troféus. Brincos, anéis, lenços, mechas de cabelo. Objetos que para ele representavam conquistas, poder. Para as mulheres, representavam humilhação, medo, submissão forçada. Coloquei cada item num envelope separado, com o nome da dona escrito por fora. Os documentos com os segredos e as vergonhas forçadas, queimei todos no quintal dos fundos da igreja, observando as cinzas subirem para o céu da noite como uma oferenda. Com cada pedaço de papel que se transformava em cinzas, sentia que parte do poder que Ezequiel exerceu sobre todas nós também se dissolvia no ar. Nas semanas seguintes, encontrei formas de devolver cada troféu à sua legítima dona. Um envelope sem remetente na caixa de correio. Um pacotinho deixado na porta. Para algumas que haviam saído da cidade, pedi ao carteiro que entregasse em suas novas moradas, dizendo que era uma lembrança da antiga igreja. Nunca anexei bilhetes, nunca me identifiquei. Não precisava. Cada mulher sabia exatamente o que aqueles objetos significavam. E sabiam, sem que eu precisasse dizer, que o homem que as tinha subjugado não poderia mais magoá-las. Neide, a esposa do comerciante, me encontrou no mercado 2 semanas depois de receber seu brinco de volta. Não mencionou o envelope, não agradeceu diretamente. Apenas segurou minha mão por um momento mais longo que o normal, quando me cumprimentou e disse, olhando em meus olhos: "Que Deus te abençoe, irmã Jurema. De verdade." Marinette, que tinha se mudado para Campina Grande após o casamento apressado, voltou para visitar os pais alguns meses depois. Cruzamos na praça da igreja. Ela parou, me olhou longamente e então, para minha surpresa, me abraçou forte. "Obrigada", ela sussurrou em meu ouvido antes de se afastar rapidamente, com lágrimas nos olhos. Nunca contei a verdade a ninguém. Não precisava. Bastava ver nos olhos de cada uma delas o entendimento silencioso quando cruzávamos na rua ou no mercado. Um pequeno aceno de cabeça, um olhar que dizia: "Estamos livres." Quanto à caixa com meu nome, guardei-a. A aliança da minha mãe voltou para meu dedo. A mecha de cabelo e o documento de submissão queimaram junto com todos os outros. A igreja me ofereceu a casa pastoral para continuar morando. Afinal, onde mais iria a pobre viúva do pastor? Aceitei,
mas apenas pelo tempo necessário para organizar minha vida. 6 meses depois do funeral, vendi a casa que Ezequiel e eu tínhamos comprado como investimento em João Pessoa, um imóvel que ele mantinha em segredo da congregação, pago com dinheiro desviado dos dízimos. Com o dinheiro, comprei uma casinha simples nos arredores de Cacimba de Dentro e comecei uma pequena criação de galinhas. Por que não saí da cidade? Alguns poderiam perguntar. A verdade é que não tinha outro lugar para ir. Não tinha mais família no Ceará. Meus pais já haviam falecido, meus irmãos estavam espalhados pelo país. E, além disso, queria ficar perto o suficiente para ver o resultado do que fiz. Para ver Raquel crescer e se casar sem as cicatrizes invisíveis que tantas outras carregavam. Para ver, uma a uma, as mulheres das caixas recuperarem suas vidas, seus sorrisos, sua dignidade. Nunca me casei novamente. Nunca quis. A liberdade que encontrei na viuvez era doce demais para trocar por qualquer companhia. Nos primeiros anos, alguns homens da igreja, viúvos, solteiros mais velhos, insinuaram interesse. Recusei a todos com educação, dizendo que meu coração ainda pertence ao pastor Ezequiel. Ninguém suspeitou que a verdade era exatamente o oposto. Meu coração, finalmente, pertencia apenas a mim. Com o tempo, a lenda do grande pastor Ezequiel Sarmento foi crescendo na cidade. O santuário dedicado à sua memória, o culto anual em sua homenagem. Eu comparecia a todos, sempre vestida de preto, sempre com um pequeno sorriso que todos interpretavam como saudade. Ninguém nunca soube que, em cada um desses cultos, eu celebrava não a vida do homem, mas sua ausência. Celebrava o fato de que ele nunca mais machucaria ninguém. Quanto a Raquel, ela cresceu, se formou professora e hoje dirige a escola municipal da cidade. Casou-se com um rapaz gentil, teve 3 filhos. Às vezes a encontro na feira, trocamos sorrisos. Ela nunca soube o quanto esteve perto de ter sua vida destruída. E é melhor assim. Se sentem falta do homem que conheciam, eu sinto falta da mulher que poderia ter sido se nunca o tivesse conhecido. A menina de Limoeiro do Norte que sonhava olhando as estrelas pelas frestas da parede de taipa. A jovem que poderia ter estudado, viajado, amado de verdade. Mas não me arrependo, nem por um segundo. E nas noites em que o peso do que fiz tenta me visitar, lembro-me das caixas no cofre, dos nomes, das vidas quebradas, e durmo o sono dos justos. Hoje, aos meus 78 anos, vivo uma vida que jamais imaginei ser possível quando era aquela jovem esposa aterrorizada. Continuo aqui em Cacimba de Dentro, na mesma casinha simples que comprei após a morte de Ezequiel. O tempo passou, a cidade cresceu, mas alguns cantos ainda guardam a mesma paz que me acolheu quando finalmente pude respirar sem medo. Minha casa fica um pouco afastada do centro, rodeada por um quintal grande, onde crio minhas galinhas. São mais de 20 agora, todas com nomes. Tem a Pintada, a Malhada, a Carijó, a Pedrez. Cada uma com seu temperamento, cada uma com sua história. Acordo cedinho, antes do sol nascer, para alimentá-las. Elas já me conhecem, correm para mim assim que abro a porta do galinheiro. É uma alegria ver esses bichinhos de Deus tão livres, tão despreocupados. No mesmo quintal, tenho meu jardim de ervas. Um cantinho especial que cultivo com todo carinho. Alecrim para a memória, manjericão para afastar energias ruins, arruda para proteção, espada de São Jorge para guardar a casa. Aprendi sobre o poder dessas plantas com Dona Severina, uma senhora que conheci na feira, anos atrás. Ela me ensinou que a natureza tem cura para muitas dores, inclusive as da alma. As manhãs são meu momento sagrado. Depois de cuidar das galinhas, preparo meu cafezinho, ponho meu melhor vestido, simples, mas sempre limpo e bem passado, e vou para a igrejinha rezar. Não a mesma onde Ezequiel pregava, claro. Aquela nunca mais pisei. Frequento uma capelinha católica na entrada da cidade. Voltei às minhas raízes, ao catolicismo da minha infância em Limoeiro do Norte. Não me arrependo dos anos como evangélica.
A fé sempre foi minha força, não importa o nome que damos a Deus, mas precisava de um recomeço completo. Na capela, rezo sozinha, antes que o padre ou qualquer outra pessoa chegue. Gosto do silêncio, da luz coada pelos vitrais, do cheiro de cera e incenso. Converso com Deus do meu jeito, sem intermediários. Peço perdão pelo que fiz, embora no fundo do coração não me arrependa. Imagino que Deus, que vê além das aparências, entende meus motivos melhor que qualquer ser humano. Volto para casa caminhando devagar, cumprimentando os vizinhos no caminho. Todos me conhecem como Dona Jurema, a viúva do pastor Ezequiel. Respeitam-me, têm carinho por mim. Se soubessem, mas não saberão. Alguns segredos precisam ser levados para o túmulo. Minhas tardes são preenchidas com pequenas alegrias. Faço tricô sentada na varanda, observando a vida passar. Crochê também, embora meus dedos já não sejam tão ágeis quanto antes. Faço colchas, cachecóis, gorros. Alguns vendo na feirinha de artesanato, que acontece aos sábados na praça. Outros dou de presente para crianças da vizinhança ou para a campanha do agasalho da igreja. De vez em quando recebo a visita da Teodora, minha vizinha mais próxima. Uma senhora de 80 anos, viúva como eu, mas que teve a bênção de um casamento feliz. Tomamos chá juntas, trocamos receitas, falamos sobre os acontecimentos da cidade. É um conforto ter alguém assim por perto. Uma amiga verdadeira, dessas que a vida só nos apresenta quando já temos cabelos brancos e rugas para contar histórias. Às vezes, para minha surpresa, recebo também a visita de algumas daquelas mulheres, as das caixas. Nunca falamos diretamente sobre o passado, sobre o que aconteceu. Não é preciso. Trazem um bolo, um pão caseiro, uma geleia. Sentamos na varanda, falamos sobre o tempo, sobre os filhos e netos delas, sobre a vida que floresceu depois que a sombra se foi. Nesses momentos, sinto que valeu a pena. Cada segundo de medo, cada lágrima engolida, cada marca que carreguei na pele e na alma. Uma vez por mês, vou até o centro da cidade fazer compras maiores, pagar as contas, resolver pendências. Passo sempre em frente à antiga igreja onde Ezequiel pregava. Agora é pastoreada pelo pastor Elias, um homem jovem, de sorriso sincero e olhos limpos. Dizem que é bondoso com a esposa, paciente com os filhos, que seus aconselhamentos são feitos na presença de outros diáconos, sempre de portas abertas. A vida continua e, às vezes, melhora. No finalzinho da tarde, quando o sol já está se pondo, tenho meu ritual mais importante. Me ajoelho no quarto, acendo uma vela e rezo pedindo perdão pelos meus pecados. Não me arrependo do que fiz. Isso nunca. Mas reconheço que tomei uma vida, mesmo que fosse a vida de um monstro. E isso tem seu peso. Meu quarto é simples, como toda a casa. Uma cama de solteira com colcha de retalhos que eu mesma fiz. Um armário pequeno de madeira. Uma penteadeira antiga que comprei num brechó. Na parede, apenas um crucifixo e uma foto dos meus pais, já amarelada pelo tempo. Não tenho fotos de Ezequiel. Não tenho lembranças materiais daqueles anos. Preferi deixar tudo para trás, começar do zero. As noites são tranquilas. Janto algo leve, uma sopa, um mingau, às vezes apenas frutas. Depois leio um pouco, geralmente a Bíblia ou algum livro de poesia que pego emprestado na pequena biblioteca municipal. Gosto especialmente de Cora Coralina, uma mulher que também floresceu tarde na vida, que encontrou sua voz depois dos 70. Me identifico com ela de um jeito que não sei explicar. Antes de dormir, sento-me à janela e contemplo o céu estrelado. Lembro daquela menina que olhava as estrelas pelas frestas da parede de taipa, sonhando com liberdade. Demorou, mas o sonho se realizou. Não da forma como imaginava. A vida raramente segue os roteiros que escrevemos para ela. Mas aqui estou, livre, em paz, dona do meu próprio destino. Muitas pessoas talvez não entendam minha felicidade simples, minha satisfação com tão pouco. Mas quem viveu décadas na escuridão sabe valorizar cada raio de sol.
Quem teve a voz silenciada por tanto tempo, sabe o valor de poder dizer sim e não, segundo a própria vontade. Quem foi prisioneira em sua própria casa, entende a bênção que é abrir a porta e sair sem pedir permissão. Não tenho filhos biológicos. Aquele bebê que perdi em 1965 foi minha única gravidez. Mas, de certa forma, sinto que tenho filhas espirituais. Raquel, por exemplo, que se tornou diretora da escola municipal e hoje orienta jovens meninas a buscarem educação, independência. Ou a filha de Neide, Gracinha, que às vezes vem me visitar, trazendo seus bordados para que eu ensine novos pontos. Ou as netas de Marinete, que me chamam de vovó Jurema quando me encontram na praça. Se a maternidade é cuidar, proteger, criar espaço para que novas vidas floresçam, então fui mãe daquela forma silenciosa e decisiva quando impedi que o cofre de Ezequiel se enchesse com mais nomes, mais caixas, mais vidas quebradas. Agora, nos meus 78 anos, olho para trás e vejo uma vida que, apesar de todas as dores, valeu a pena. Não pela parte que vivi na sombra, mas pelo que construí na luz. Pela paz que encontrei, pela liberdade que conquistei, pelas pequenas alegrias que aprendi a valorizar. E, principalmente, pela certeza de que, mesmo nas situações mais desesperadoras, sempre há um caminho. Pode ser tortuoso, pode ser perigoso, pode ser moralmente ambíguo, mas existe. E é isso que me faz acordar sorrindo todas as manhãs, agradecida por mais um dia, agradecida por estar viva, por ser livre, por poder dizer finalmente: esta vida é minha. Meus queridos que me escutaram até aqui, cheguei aos meus 78 anos carregando um segredo que poucas pessoas no mundo conhecem. Um segredo que dividi com vocês hoje, não para me gabar, não para buscar absolvição, mas para que saibam que mesmo nas situações mais sombrias existe uma saída. Vivi mais de 20 anos sob o jugo de um homem que usava a palavra de Deus como chicote, que se escondia atrás da Bíblia para cometer atrocidades. O cofre de Ezequiel, com suas caixas, seus nomes, seus troféus macabros, era o retrato perfeito da sua alma, fria e calculista. Quando descobri aquele cofre atrás do quadro da Santa Ceia, algo dentro de mim mudou para sempre. Percebi que às vezes o silêncio não é virtude, é cumplicidade. Percebi que a obediência cega, mesmo em nome da fé, pode nos transformar em instrumentos do mal. Se você que me escuta agora está preso numa situação de abuso, quero dizer, existe uma saída. Deus não criou ninguém para ser saco de pancadas. Nenhum versículo da Bíblia, corretamente interpretado, justifica a crueldade. Como diz Salmos 34:18, o Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. A vida é um presente precioso demais para ser vivida no medo. A verdadeira fé liberta, não aprisiona. O verdadeiro amor constrói, não destrói. Como aprendi em João 8:32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meus queridos, antes de me despedir, quero pedir um favor especial. Se essa história tocou seu coração, por favor, se inscreva no canal e ative o sininho. Deixe nos comentários a palavra luz para eu saber que você assistiu até o final. Faça isso agora, não espere nem mais um minuto. Que Deus abençoe seu caminho e lhe dê coragem para enfrentar seus próprios cofres, seja lá quais forem. Esta vovó aqui manda um abraço apertado no seu coração.